E aí, pessoal? Eu sou o Guga e estou começando aqui essa live em nome do Caiaque do Brasil, onde a gente vai falar um pouco sobre dicas de viagem e falar sobre quando vai ser seguro viajar e como que a gente pode fazer essas coisas, como que a gente pode planejar, ah, como que a gente pode planejar viagens no futuro próximo aí, quando for seguro, quando a gente realmente puder fazer isso. E eu vou convidar aqui a Natália, do 360 Meridianos. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Esperando a Natália aparecer, porque ela vai bater esse papo com a gente. E aí, Natália, Oi, pessoal, tudo bom, Guga? tudo bem e você? Tudo jóia? Onde que você está nesse mundo? Em Eu tô qual em meridiano você BH, está? Em em BH? Belo Horizonte, em casa. Pô, que beleza. E como estão as coisas aí? Vamos falar sobre viagem, né? Vamos falar de viagem. Vamos falar sobre, sei lá, em algum momento a gente vai estar pronto, né? Em algum momento a gente vai poder voltar, em algum momento a gente vai estar seguro para fazer isso. Esperamos que E, sim. e é legal a gente saber como que a gente pode planejar isso, como que a gente pode, o que que é possível fazer agora. É, enfim, é importante a gente poder descansar, né? Fugir um pouco dessa rotina de ficar home office, como a gente está aí agora. Pois é. Tá, né, já são o quê? 2020 inteiro, acho que 5 meses já, né, de restrições de viagem. Eu nem não tinha feito essa conta ainda. Pois é. Eu tô fazendo porque é meu assunto favorito, né, no fim das contas, Uhum, assim. Tem 9 anos que eu trabalho com jornalismo de viagem através do blog, assim, e assim, nesse meio tempo a gente acabou inventando outras formas de falar de viagem, né? A gente fala muito agora de literatura, de como viajar sem sair de casa, muitas vezes, conhecer às vezes os lugares. Hoje em dia a gente tem muito recurso, né, para isso, assim. uhum. E, mas é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, como que vai ser, o que, né, como que está o universo das viagens hoje, assim. Eu acho que a viagem ela tem um valor aspiracional muito forte, assim, né? É um produto de que as pessoas tipo almejam. Muita gente tem um sonho da vida é fazer uma viagem, é conhecer determinado destino, ou fazer um mochilão, ou dar uma Uhum, volta ao mundo, às vezes, uma viagem, né? Tirar um ano sabático, assim. A gente tem isso uhum. como um sonho, assim. E muita gente teve que adiar esses planos devido à pandemia em Sim. 2020, assim. Então eu vejo que esse valor aspiracional das viagens está ainda mais forte agora, né, que a gente teve essa restrição. Assim, principalmente das viagens internacionais as que são as que devem demorar um pouco mais para voltar a acontecer por causa de restrição de fronteira, assim. Uhum, uhum. Mas eu vejo esse valor aspiracional voltando a ficar muito forte, né? Porque até 2019 o turismo ele vinha crescendo a cada ano e cada vez mais pessoas viajando para fora, nunca foi tão global igual Aham. estava sendo e de repente essa tendência se reverteu completamente de uma forma que ninguém podia imaginar que acontecesse. Pois agora existe essa ideia de você que você consegue ir de carro, lugar que está na natureza. Isso já está virando uma tendência, né? Talvez até acelerado por essa situação, né? Sim, bom, eu acho que para a gente falar dessas tendências assim é muito interessante a gente olhar para o que está acontecendo na Europa agora, né? Uhum, Porque lá eles estão um passo à frente da gente no quesito da Covid, assim. uhum, Então é como se fosse no futuro, assim, né, pra gente. E isso já é uma tendência que a gente está verificando bem forte lá, assim. As pessoas estão escolhendo destinos mais de natureza, mais perto de casa, onde elas podem ir de carro, evitando lugares com grande aglomeração. A Europa era muito famosa por esses destinos muito cheios, né, assim. Acho que os uhum, grandes destinos do turismo global muitos deles estavam lá, então lugares como Veneza, Amsterdã, que tem aquelas fotos que a gente vê, aquelas ruas cheias de turistas, esse verão isso não aconteceu, assim. Justamente porque lá, né, essa tendência do turismo se reverteu
pro que era nos anos 80, anos 90, que era as pessoas viajarem de carro para lugares próximos da casa dela, assim. Aham. E É, pode falar. em termos de viagem de carro, o que que você acha que é importante a gente planejar na hora de fazer uma viagem de carro? Bom, eu acho que a viagem de carro, em primeiro lugar, não só o que é importante a gente planejar para fazer ela, mas porque a gente deve, talvez, focar mais nela no futuro próximo, assim, Uhum, previsível. Acho que com o carro você tem uma flexibilidade muito maior do que com o avião, né? Assim, você acorda de manhã, pega o carro e vai para algum lugar. E com aham. o avião você precisa desse planejamento prévio, assim, de então, o carro, ele tem essa grande vantagem em tempos de Covid que você pode definir seus planos de última hora. Ou você pode até mudar, ou desistir, ou adiar sem grandes perdas financeiras. Assim. Uhum. Então, acho que por isso as pessoas têm preferido mais carro do que avião, além do fato de que avião envolve mais contato, né, com outras pessoas. É. Mas eu tava vendo que no site do Kayak eles fizeram uma busca agora que você consegue ver a política de flexibilidade do ticket, né, da passagem que você vai comprar. Então você consegue é, então você consegue planejar uma viagem eventualmente para mais para frente, para quando as coisas estiverem seguras, mas você tem a possibilidade de eventualmente cancelar esse bilhete e tal, porque eles estão sendo mais flexíveis agora, né? Acho que isso acabou sendo um contraponto que essas companhias aéreas trouxeram em relação a essa tendência, né, de viajar de carro. Acho que sim, acho que né, desde o início, quando começaram os voos a cair, a gente viu que as companhias elas fizeram o possível para as pessoas não simplesmente pedirem o reembolso da passagem, mas que elas guardassem aquele crédito para Uhum, utilizar depois ou em outro voo. Então, acho que essas facilidades acabaram sendo uma novidade assim nas companhias, né? Porque antes uhum, eu falo minha experiência como viajante, assim, quando eu ia comprar um voo, eu pegava sempre a tarifa mais barata que tinha. uhum. E a Eu tarifa também. mais barata que tinha, acho que todo mundo Uhum, praticamente uhum. faz. Mas a tarifa mais barata que tinha, ela tinha um problema é que se você precisasse remarcar, ou era muito caro, ou você praticamente perdia aquele dinheiro É, investido. Então, sim. eu acho que essas tentar reverter um pouco essa preferência pelo carro é fazer algumas promoções realmente vantajosas, assim, quando for possível, né? Viajar de avião outra vez com tranquilidade e para reavivar esse mercado, talvez a gente veja algumas passagens com preços bacanas assim, para a gente. Pois é, eu vi que tem muitos, não só as companhias aéreas, mas também hotéis que estão fazendo isso, né? Você pode reservar. E hotel já era mais comum, né? Você conseguir cancelar até próximo da data, assim. Mas são boas ideias, assim, para você já conseguir começar a planejar coisas para o futuro. E aí, se chegar perto e se não tiver seguro ainda, aí você pode cancelar. Eu acho que esse é um caminho realmente legal até para essas empresas começarem a vender de novo, né? Acho que sim, acho que todo mundo agora, né? Porque os cenários todos eles mudam muito rápido, né? Uhum. Nesse atual contexto, assim. Então, igual a gente viu o que aconteceu agora na Europa, que de um dia para o outro a Grã-Bretanha mandou todo mundo que vinha da Espanha ficar de quarentena, e antes, sabe? Foi uma Eu coisa vi isso, totalmente que loucura. inesperada. Uhum. Então, a gente acha que para viajar nesse contexto, a gente tem que ter em mente que as coisas podem realmente mudar e afetar nossos planos, assim. Então, ter essa flexibilidade é muito importante agora. Pois é, lá no Kayak também tem uma ferramenta que eu achei muito legal que eles mostraram aqui, que é o mapa de restrição. Você consegue ver aonde que você está tendo algum tipo de restrição desse tipo que a gente falou, assim, né? Ou de você ter que cumprir uma quarentena, ou restrição em relação ao lugar de onde você está vindo. E eu acho que essa é uma ferramenta muito legal também para você planejar, inclusive coisas que você pode eventualmente fazer de carro, né? Como a gente estava falando. Acho que sim, acho que esses mapas eles são super importantes, assim, porque acho que né, tá bem complicado a gente
manter, se manter atualizado com relação ao que está acontecendo em todos os países. Então, né, assim, acho que a Europa muda a cada 15 dias as restrições Aham. dela. Tem outros países também que estão atualizando frequentemente. Então, assim, o que hoje vale pode ser que daqui a 2 semanas já não esteja valendo mais. Então, acho que esse mapa é super útil. Na verdade, eu consulto frequentemente, assim. Na viagem de carro, e essas opções que a gente começa a pensar que vão ser as tendências para quando as coisas estiverem mais seguras, que são viajar de carro, viajar para lugares da natureza. O que você acha que muda, assim, né? Que tipo de viagem você gosta mais de fazer quando você viaja lá para o 360? Então, assim, gosto bastante de lugar histórico e gosto de cidade, assim, sabe? Cultural. Eu, recentemente, acho que foi em 2019 que eu comecei a fazer mais coisas de natureza e também gostei Aham, muito, aham. mas eu era mais uma turista urbana, assim, sabe? Mas É, essa viagem de natureza é legal porque essa coisa do distanciamento e tal, ela já é automática, né? Isso já é o normal. sim, é bem menos, com certeza, do que, por exemplo, ir para Veneza, Amsterdã, que eu já citei aqui, Paris, às vezes, Barcelona, também, que é conhecida por ter essas multidões, assim, são cidades que, inclusive, enfrentavam problemas Uhum. já antes da epidemia, por questão de um excesso de turistas, assim, que Uhum. trazia dificuldades para quem mora lá, preços de aluguel, de coisas, imagem delas de serem lugares de aglomeração, assim, porque senão elas não vão conseguir atrair mais turistas para lá, pelo menos por enquanto, assim. E a natureza, realmente, a gente fica mais isolado, é menos contato. E Uhum. só que a gente tem que também, né, prestar atenção nessa questão com a circulação do vírus, porque às vezes as comunidades isoladas, que não têm tanto acesso a sistemas de saúde tão robustos como nas capitais brasileiras, por exemplo, a gente precisa ter né, sempre pensar, não só o turismo consciente, ele pensa não só no bem-estar do turista, mas também das comunidades onde a gente está se inserindo, assim. Mas você falou uma coisa que eu acho que pode ser legal. Talvez visitar essas cidades assim que são meio lotadas de turista, é, não só na Europa, Barcelona, que você falou, Roma também, é sempre assim, né? Mas até no Brasil mesmo, Rio de Janeiro, ou, sei lá, Salvador. Talvez vai ficar melhor depois de um tempo, né? Talvez quando realmente for seguro, talvez acabe sendo até uma boa oportunidade para fazer essa viagem, né? Acho que sim, e eu acho que é uma oportunidade, né? Acho que toda crise acaba sendo uma oportunidade também. É uma oportunidade da gente dar mais valor, talvez, para o turismo nacional, assim, porque eu via a aspiração das pessoas era sempre de ir para fora, e talvez agora Uhum. a gente possa olhar um pouco mais para dentro. Tem muitos destinos maravilhosos aqui que a gente pode aproveitar bastante, assim. A gente volta na ideia de viajar de carro, né? Eu acho viajar de carro muito legal, porque a viagem em si é uma parte do projeto, né? Quando se viaja de avião, a viagem, né, o deslocamento é a parte ruim de tudo. É assim, algo que você tem muita fila, tem muita segurança que você tem que passar, tem muita regra, e aí você, em geral, esse avião é muito apertado, né? Você sempre tem ele sempre tem essas características. E a viagem de carro, não. A viagem em si, ela já é uma atividade. Isso eu acho uma coisa muito legal. É verdade. E aí resgata também um pouco daquela coisa das viagens de carro em família, sabe? Assim, que vai pais com os filhos, bota o CD para tocar e tal. Eu acho que são memórias que também são muito legais e estavam um pouco perdidas, talvez, assim, né? Esse tipo de tradição familiar de viajar, às vezes, para uma É, praia. porque no fim acabava sendo até mais prático, né? Você simplesmente fazer isso de avião e tal, e às vezes não era tão mais caro. E agora que viajar de carro passou a ser uma vantagem, passou a ser uma maneira de você, né? Não é só uma questão econômica. Viagens, ainda mais viagem em família, tudo que você quer é ter atividades, né? E então
a viagem de carro já é uma dessas atividades, como você falou. Ela já é uma parte legal da história da viagem. Eu acho que sim. Eu também gosto muito de viajar de carro, não viajo tanto porque eu não sou muito de dirigir, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer, né, as road trips, assim, eu acho bem. Uhum. É como você falou, é tipo um estilo de viagem por si só, é tipo um mochilão, você vai fazer uma road trip. Então eu acho bem Aham. bacana. Quais você acha que são os destinos legais de carro no Brasil? No Brasil, bom, como a gente está falando de, né, de viagens de carro para lugares próximos, assim, acho que depende muito de onde você mora, né, no fim das Aham. contas. Mas, por exemplo, para mim que estou em Minas, no Sudeste, é a Chapada Diamantina, na Bahia, né? Eu fui de avião, no caso, mas, porque para mim fica muito longe, mas várias pessoas acho que conseguem fazer isso de carro e é um destino simplesmente lindo. Assim, no momento, as cachoeiras lá estão fechadas. Aham. Mas pensando né, numa reabertura lá na Bahia, seria um destino assim que eu recomendaria de olhos fechados. Eu fiz uma vez uma viagem para o interior de Minas. Eu sou de Brasília, né? Então, quando eu era criança, eu morava com os meus pais em Brasília. E a gente fez uma viagem de carro uma vez, que a gente saiu de Brasília e a gente foi até o litoral do Rio, depois o litoral de São Paulo e depois voltou para Brasília. E nesse caminho, a gente passou pelas cidades históricas de Minas. A gente ficou um bom tempo ali em Ouro Preto, Mariana. E foi uma das viagens mais legais que a gente já fez. Ouro Preto, que é um lugar muito perto aí de chegar de carro, foi uma das coisas mais legais que a gente fez em família, porque é a cidade histórica, porque a cidade é super bonita, e as outras cidades da região são muito bonitas também. A gente foi. Eu não sei se isso existe lá ainda, mas tinha uma mina de ouro que você pode entrar lá. E isso foi uma das coisas mais Existe. legais que a gente já fez em família, e é um destino meio que quando você está pensando em viagens de família, acaba não sendo muito pensado, né? Eu acho Ouro Preto sensacional, assim, é uma das minhas cidades favoritas. Eu acho que tem muita história do Brasil, você aprende muito lá, você vê, na verdade, essa história, assim, tem natureza lá perto, tem essas questões que para criança é ótimo, tipo a Maria Fumaça e também Aham, essa mina, né, que você desce num carrinho, assim, aham. cômico, né, também é um destino bom para casal, para jovens, porque é uma cidade universitária, então você já atende todo mundo. É mesmo, igual as viagens também em Serra Gaúcha. Também são um bom destino, a mesma coisa, né? Destino de casal e destino de famílias, né? Eu não conheço, mas dizem que é lindo, assim. Conheço Pois pouco do é, sul. é um lugar que eu também não conheço. É um lugar que eu sempre quis ir, assim, eu conheço várias pessoas que foram e eles sempre voltam com fotos, assim, e dos dois segmentos, assim, tanto famílias que vão, e aí é muito divertido, porque você fica no hotelzão, a cidade é sempre legal, é sempre muito legal de comer. E como, igual você falou, como destino de casal também acaba sendo algo muito legal de fazer. Em São Paulo é bem comum também, né? Você viajar para o interior ou para o litoral. São viagens bem comuns que o pessoal faz de carro e você sempre tem algumas opções assim com 1 hora, 2 horas, 3 horas de distância e acaba sendo um destino, o estado de São Paulo em si é um destino muito legal também de alcançar de carro, né? Eu acho que o paulistano ele já tem, né, igual você falou, bastante essa cultura de fugir, né, de São Paulo nos feriados, assim, para a praia. Então, Tem acho mesmo. que isso vai acabar sendo mais reforçado ainda, assim, agora, né? E eu acho que o grande foco vai estar realmente nisso, assim, no final de semana ou no feriado prolongado, pegar o carro e sair para algum lugar próximo. Agora, para quem precisa viajar agora, a gente está falando aqui toda a ideia de que, pô, se você vai viajar a lazer, se você vai viajar de férias, a gente vai esperar que a gente esteja pronto para isso, que isso para poder planejar uma viagem, mas ela ser flexível para você poder cancelar caso não dê certo. A gente está falando sempre disso, né? De futuro. Como vai ser viajar?
no futuro próximo, quando as coisas estiverem melhores. Mas e para quem precisa viajar agora? Porque tem gente que precisa viajar ou porque precisa encontrar alguém, encontrar a família, ou eventualmente porque o trabalho é algo inadiável e precisa ser feito. É, você sabe como está sendo a viagem agora? Sei. Então, eu vi algumas pessoas, né, que realmente precisaram de fazer alguns deslocamentos, assim, tanto por questões de, tipo, tô há 5 meses sem ver minha mãe, sabe? Assim, Uhum, ou, sei lá, por questões de família eu preciso estar em outro lugar agora, e isso, assim, é possível de fazer com os devidos cuidados, assim, dá para fazer com segurança. Eu vi uhum, algumas situações de gente que fez a mesma coisa que a gente está falando aqui a live inteira, pegou um carro, foi sem parar até o destino e ou se isolou antes em casa para fazer isso, ou se isolou quando chegou no lugar. Assim. uhum, uhum, Dias até estava tudo ok, e depois foi encontrar as pessoas. Muitas vezes, né, são pais que talvez sejam de grupo de risco e tal, então esse cuidado é importante do uhum, isolamento. Quando a pessoa precisa pegar avião, é, não, essa ausência de contato ela já não é tão possível assim, né? Mas uma coisa que eu queria mais tranquilizar as pessoas é que o risco do contágio no avião ele não é assim tão alto quanto a gente possa pensar que é por estar presa dentro de uma lata de sardinha por algumas uhum, horas. uhum, Porque o avião ele tem filtros antibacterianos, microbianos, etc., né? uhum, Antivirais, no caso. sim. Então, o grande risco de contágio no avião é se alguém contaminado estiver na poltrona imediatamente do outro lado do avião, é quase nula a possibilidade de você pegar. Assim. Então, isso já deixa as pessoas, né? Acho que deixa muita gente mais tranquila saber disso. Assim. Considerando E no que é uma mais, necessidade que você tem que viajar, acaba sendo mais tranquilo você saber que pelo menos existe isso. claro, e assim, e além disso, as companhias elas estão super conscientes dessa questão, né? E elas estão dando todas as instruções de segurança para as pessoas que estão pegando os voos agora. Então, acho que, a principal coisa que a pessoa que vai pegar um avião tem que fazer é seguir essas instruções. Acho que manter a Eu tava máscara. lendo que existem, cada companhia aérea está tratando isso de uma maneira relativamente diferente, mas todo mundo viaja de máscara, né? Eles fazem o Uhum. possível para espalhar as pessoas dentro do avião, para diminuir a proximidade. Eu estava vendo que não tem tido serviço de bordo, né? O serviço de bordo ele acaba acontecendo só não tem aquele momento que os comissários de bordo passam distribuindo, assim, eles vêm e trazem alguma coisa para você se for necessário. É, e que eles estão limpando os aviões, eles estão desinfetando os aviões entre uma viagem e outra, né? Isso, tem visto esse tipo de cuidado mesmo, assim, a questão do serviço de bordo, acho que só está acontecendo em voos que é imprescindível, assim, tipo, um voo do, sei lá, de São Paulo para Lisboa, não tem como Uhum. não servir alguma comida, assim, então, Você tem que nesses comer, né? casos, apenas É. estão acontecendo, claro. Mas em voos mais curtos, assim, dentro do Brasil, às vezes, São Paulo, Rio de Janeiro, isso não, eles não estão passando mais, realmente, evitando ao máximo esse tipo de contato, pedindo para as pessoas manterem as máscaras. Agora, eu acho que aquela instrução que ninguém nunca ouviu, que era de ficar sentada até o avião parar, Aham, esperar seu vez de levantar e sair, acho que aham, agora é mais importante que nunca, né, obedecer a esse tipo de instrução. uhum, E acho que é isso, assim, acho que nos demais processos, se você tiver de máscara, acho que às vezes se você puder até ter aqueles face shield, assim, sabe, que protege um pouco uhum, mais, acho uhum. que a pessoa pode ficar mais tranquila, assim. Eu ia falar isso, assim, quando você... eu sou uma pessoa que viaja muito, né? Eu viajo muito a trabalho e tal. Costumava viajar, né? Antes disso tudo acontecer. E então você consegue perceber as pessoas que têm o hábito de viajar, né? Que fazem isso muito e como elas já têm alguns hacks, assim, de viagem. E as pessoas que viajam ocasionalmente que não têm. Então, assim, quem viaja frequentemente meio que já sabe a hora de levantar para entrar no avião, não fica parado ali em pé na fila um tempão. Quando o avião chega, também sabe a hora ou levanta primeiro porque tem que sair correndo, porque tem uma reunião, alguma coisa assim, ou não levanta, ou espera todo mundo sair. Já leva
já não despacha mala. Só, assim, cada um tem os seus hacks dependendo das suas necessidades, né? Mas o que eu acho engraçado, eu acho curioso, na verdade, é que alguns dos hábitos que estão sendo ensinados agora, que estão sendo incentivados pelas companhias aéreas agora, são coisas que a gente que viaja muito já faz há muito tempo. Por exemplo, eu vi que algumas companhias aéreas falam assim, ó, compra comida antes e leva a sua própria comida para o avião. Que é um negócio, porque comida de avião, convenhamos, é um negócio conhecido por ser bem mais ou menos. Sim. Então, assim, quem viaja muito, no meu caso, já faz isso. Assim, eu já vou para o avião carregado. Tipo, eu levo todas as minhas refeições. Se eu der sorte da comida do avião, o entretenimento de bordo também não tá, também tá meio suspenso em algumas companhias aéreas para diminuir contato, né? Você ficar tocando ali na tela. Ah, questão dos Então, botões, né? então você tem que levar o seu próprio entretenimento de bordo, que já é o que eu sempre fiz, porque você não É. pode confiar que aquele entretenimento de bordo vai funcionar. Nunca. Carrega o computador ou o iPad antes, leva um filme ali e É, assiste. ou o próprio telefone, né? Eu sempre fiz É. isso, porque eu sou, sabe aquela pessoa que tem a tela da frente no avião lotado e o entretenimento de bordo está quebrado? A única pessoa? Aham. Eu sou essa pessoa, normalmente. Normalmente é comigo. E às vezes eu posso usar isso para conseguir trocar de lugar, né? E já deu certo, eu já consegui alguns upgrades desse jeito. Ó, não tá funcionando, eu quero mudar para aquele lugar ali. É, mas já aconteceu de eu ter que viajar do começo ao fim, sem entretenimento de bordo e paciência, não tenho o que fazer. Então eu sempre levo o meu próprio entretenimento de bordo. É bom estar bem preparado, ainda mais nessas situações, assim. Realmente, essa coisa de levar comida era algo que eu nunca tinha feito, porque eu não sou tão contra comida de avião, assim. É Mas, mesmo? eu levo às vezes algum lanchinho, assim, só, sabe? Porque às vezes eu acho que eles demoram muito tempo entre uma refeição e outra, dependendo do tamanho do voo. Mas eu nunca tinha levado realmente sabe, um almoço, assim. Então, mas era uma coisa que eu tinha pensado, se eu tivesse que voar agora, talvez era algo que eu ia fazer, porque eu não ia querer, talvez, pegar a comida do serviço, sabe, assim, para evitar esse Uhum. tipo de contato. Mas é uma ideia muito boa. É, o negócio, eu sempre levo a minha própria comida. Não, não dá para confiar. Primeiro porque acontece, às vezes, dependendo de onde você senta, acontece a comida não chegar em você, né? Mas tô uma travada. Deu uma travada aí. Eu tava falando que as quantidades de uma refeição de companhia aérea, elas não são normais. Ninguém come aquela quantidade. Nem É pessoas que comem verdade. pouco, não é? Não é uma quantidade comum. Ou então, tipo, de bebida, né? Que você ganha um copo desse tamanho, assim. Quem faz isso? Então, eu sempre levo minha própria comida no avião. Mesmo viajando de classes executivas, eu sempre levo minha, minha, minha refeição de reserva, até porque eu não sei o que vai ter lá dentro. A Júlia deu uma dica aqui. Júlia, pera, deixa eu voltar para eu ler. Júlia Reina, falando que ela sempre leva comida e leva algo frio que não precisa esquentar. Eu acho uma dica muito boa essa. É, uma dica muito boa, até porque o avião normalmente é frio, né? Então, o que você for levar vai ficar frio lá dentro. Eu moro aqui em É, Miami, né? Então, eu viajo muito dentro dos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, a galera leva comida para dentro do avião sem dó. Assim, eles não estão nem aí para o que você vai pensar. Então, assim, eu já vi gente entrando no avião com sopa, é, sanduíches de peixe. Ele, assim, não tem. Ninguém tá nem aí pro cheiro que vai ficar no avião, para farelo que você vai fazer. levar Então, uma mexerica para ver. eu li uma história uma vez. ah, Putz, eu não lembro quem era alguém conhecido, era um jornalista conhecido, e ele contou que ele fez aquela volta ao mundo. Você sabe dessa história das companhias aéreas? Você pode comprar um ticket de volta ao mundo?
Voltou, Oi. voltou. Eu estava te perguntando, você sabe essa história que você pode comprar um ticket de volta ao mundo das alianças, das companhias aéreas? Sei, então, meu blog começou por causa desse ticket, assim, É foi quando eu fui mesmo? fazer essa viagem. Por quê? Foi em 2011. Você comprou o ticket de volta ao mundo? Como você fez? Qual foi o seu É, itinerário? foi eu e meus dois, né, o blog são os três jornalistas que nos conhecemos na faculdade, e a gente tinha acabado de se formar e a gente arrumou um intercâmbio na Índia, os três, assim. Ah, que legal. Só que na época a passagem estava muito cara por causa das Olimpíadas de Londres, e os voos naquela época tinham que passar por Londres para chegar na Índia, assim. Uhum. Então a gente acabou fazendo as contas, o dólar estava menos de R$ 2, e aí compensava comprar essa passagem de volta ao mundo. Então a gente juntou o intercâmbio com essa viagem, assim. Que legal! E aí, pra onde você foi? A gente passou Madrid, Roma, Paris, Londres, aí a gente foi para a Índia. E lá a gente rodou 6 meses na Índia mesmo, fomos para Malásia, depois Nepal, Hong Kong, Tailândia, Singapura, Uau! Indonésia, Nova Zelândia, Chile e Peru. Uau! Quanto tempo levou tudo isso? Foram, se não me engano, 9 meses. Caramba, quando foi isso? Isso foi em 2011 e 2012. Ah, nem faz tanto tempo, assim, foi uma época boa. Foi uma época ótima para viajar. Cara, que legal! E aí o blog surgiu daí? Surgiu daí, da gente contar essa viagem. Viagem desse tamanho deve ter coisa até hoje que você posta lá que veio dessa viagem. Oi? Deve ter coisa Deu até um hoje picado. que você posta lá que veio dessa viagem, né? Olha, não mais, mas a gente ficou muito tempo falando dela, assim. É, Teve muito. é muito tempo. E era uma época, assim, que tinha menos conteúdo de Ásia em português, né, Uhum, disponível, porque não era um destino. Acho que depois os voos para Tailândia, por exemplo, acabaram se popularizando mais e as pessoas começaram a ir mais. Isso, tipo, lá para 2013 por aí, mas era pouco explorado por brasileiro, assim. uhum. Então acabava que a gente escrevendo de Ásia, muita gente caía no nosso blog por causa desse conteúdo, assim. A gente ficou por muito tempo a gente era tipo o maior conteúdo de Índia que tinha em português, assim. Hoje em dia muitas pessoas já foram para a Índia, já tem outros blogs ótimos que tem conteúdo de lá também, mas a gente era conhecido como blog da Índia, assim, sabe? Cara, que legal. Uma coisa que eu falo muito, assim, eu trabalho com publicidade, com criação de conteúdo aqui, né? E quando a gente está analisando mercados, o mercado de consumo da Índia é muito parecido com o mercado de consumo brasileiro. Então, pelo tamanho, né? Por diversas similaridades que tem. Na viagem, no mercado de turismo, é parecido também? Como é? Nossa, eu acho que até hoje, depois disso, a minha viagem para a Índia foi uma das primeiras viagens internacionais que eu fiz na minha vida, assim, né? Uhum, Tirando esses destinos antes da volta ao mundo e antes que uhum. eu tinha ido para a África do Sul, eu nunca fui num lugar tão diferente em termos de cultura igual a Índia, assim. Por quê? Me dá um exemplo. Cara, assim, sabe, eu acho que foi um grande choque cultural para mim, assim, os costumes lá são diferentes, eu acho que como viajante é um grande aprendizado a gente ir para lá para ver a diversidade cultural do mundo. Como a gente viaja mesmo, não sei, sei lá, se sentar num trem na Índia é diferente, sabe? Porque no Brasil você senta, ainda a gente é um pouco menos fã do espaço pessoal do que uns países mais frios do norte, assim, Uhum, mas na Índia é inexistente esse conceito, basicamente. Acho que tem tanta gente lá e a densidade populacional é tão alta que acaba que isso fica uma coisa meio, sabe, assim, esvaziada essa questão. Então, você uhum. compra uma cadeira no trem e é bem provável que você vai chegar lá e vai ter 3 pessoas sentadas. Aí você vai fazer o quê? Nada, sabe? Assim, é um aprendizado mesmo. É Caramba. uma viagem que eu realmente indico todo mundo a fazer. Tem gente que não tem receio de ir por causa de mau cheiro. Não, isso não existe, assim. Hum, Existe, por exemplo, acho que a coisa do mau cheiro ela vem por causa da questão do Ganges ser poluído e tal, mas assim, o Tietê também é poluído, o Tietê também tem mau cheiro. A Lagoa da Pampulha aqui em BH tem lugares que você não consegue passar, mas isso não é tipo o país inteiro, sabe? Assim, aham. países restritos.
Sim. É normal as pessoas enxergarem isso. Aqui nos Estados Unidos isso rola muito em relação ao Brasil, né? Elas têm uma imagem do Brasil que ela é associada a uma coisa específica que eles viram, ou a Amazônia, ou o Carnaval no Rio, ou eventualmente as praias, ou até mesmo São Paulo, às vezes, até no trânsito de São Paulo e tal. Mas o que eu sempre falo para as pessoas é que, tipo, cara, isso é uma cidade, assim, é um negócio muito. Assim como os Estados Unidos tem, é muito grande e tem cidades de todos os tipos, é muito diferente. Assim, você pode ter experiências completamente diferentes dentro do mesmo país. Eu imagino que na Índia seja assim também, né? Com certeza, assim, eu acho que é um pouco. Alguns lugares a gente não tem essa diversidade de histórias igual a gente recebe dos Estados Unidos, que a gente consome muita cultura americana, a gente sabe de várias, a gente sabe que a Nova York e a Califórnia são diferentes, assim. Isso não acontece com Uhum. todos os países. Eu acho que o legal de viajar é isso, né? A gente descobrir que os lugares são muito mais do que os estereótipos que a gente tem deles, assim. Mas como lá na Índia, por exemplo, e no resto da Ásia também, como é a viagem assim é mais ou menos a mesma coisa, assim, os processos no aeroporto, segurança, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já é um pouquinho diferente, né? Aqui tem a história de você ter que tirar o sapato, por exemplo, e tem isso de um lado, mas do outro lado os terminais eles costumam ser muito eles costumam ter muito mais serviços, muito mais coisas, assim, é um pouquinho não é que é culturalmente diferente, mas você percebe alguma diferença assim, como é na Ásia? Ah, eu acho que depende também um pouco, assim, de onde na Ásia que a gente está falando, né? Eu acho Uhum, que na Índia, por exemplo, especificamente, eles são bem mais rígidos com a questão de segurança nos aeroportos, porque lá eles têm algum risco até relativamente alto de atentado terrorista. Acho que aí uhum, também acho que se aproxima um pouco dos Estados Unidos, né, nessa questão, faz assim. sentido, é. Então, para entrar, até mesmo no saguão do aeroporto, onde tem, né, onde você vai fazer o check-in, você tem que passar por um detector de metais. Assim, você não entra no aeroporto sem passar por isso. Uhum. Acho que essa é a principal diferença que eu me lembro agora, assim, de viagem. Outros países, por exemplo, na Tailândia eu já não vi tanta diferença, porque apesar de que lá também tem algumas zonas que são problemáticas, não é uma coisa que atinge o país inteiro. Por exemplo, Bangkok não, já teve Uhum. algumas ocorrências. Acho que na Índia eles têm mais esse medo, né, mesmo Uhum. de terrorismo. Bastante, assim, geralmente onde eles têm medo de atentados tem uma rigidez maior. Outros países, por exemplo, Hong Kong, eles são muito rígidos na hora que você vai passar, por exemplo, aquelas regrinhas que tem em todos os aeroportos iguais para todo mundo, mas que nem todos realmente olham, em Hong Kong eles olham Uhum. mesmo, assim. Aham. Fora isso, não, eu não vi tanta diferença. Assim, acho que aeroporto é uma das poucas coisas que é igual no mundo inteiro, né? Você tá num É lugar verdade, e é você muito passa parecido. pela aeroporto e shopping, assim. É verdade, muito parecido. Mas eu acho que o que muda é um pouco, é isso que você falou, assim, é um pouco essa a abordagem das regras, né? Às vezes a regra é algo muito, muito rígido e às vezes é algo que, tipo, não, existe uma flexibilidade ali indo de um lado para o outro. É uma coisa muito comum aqui nos Estados Unidos, é você sempre tem alguma coisa no VIP. Então tem a fila VIP. E às vezes tem a fila VIP da fila VIP. Da ANAC, algo assim, e aí não adianta, não pode ter essas coisas. Eu ia te contar a história, quando eu estava falando da viagem de volta ao mundo, que eu li essa história de algum jornalista famoso, que eu não lembro quem é. E aí ele conta que ele estava fazendo essa viagem de volta ao mundo e ele foi fazer um voo da Rússia, acho que para Pequim, acho que de Moscou para Pequim, pela Aeroflot, que é a companhia aérea russa, né? E aí ele falou que tinha um cara que, no meio do voo, tinha um cara tentando acender um fogareiro dentro do avião, porque para esquentar a própria comida. Não acredito. E, Quando isso? Você faz bastante sabe? tempo, isso deve ser dos anos 90. Mas Ah, eu lembro que essa ah, história, é que provável. eu li o cara falando isso e essa história. Porque hoje, você acha que o cara não conseguiria nem levar o fogareiro para dentro do É avião. isso que eu ia falar, nem com isqueiro a gente consegue embarcar às vezes. Pois é, mas na história que o cara conta, foi algum jornalista famoso, se a gente procurar depois a gente acha.
a história, mas na história que ele conta, ele fala que o cara não conseguiu, não era permitido. Veio a equipe, assim, tirar isso do cara, mas o cara estava tão desligado de não saber o que ele estava fazendo, que ele estava fazendo, agora eu vou aquecer minha própria comida aqui, normal, acontece, as pessoas fazem isso. Acampado, né? No fim, voltando na história de levar sua própria comida para dentro do avião, no fim, é isso que eu faço, eu acampo dentro do avião. Eu não só levo minha Vai com própria saco comida. de Eu levo meu próprio entretenimento, minha própria comida, todas as coisas possíveis para tornar isso mais confortável. E eu acho que agora, mais do que nunca, isso é necessário, né? Nessa questão É. de segurança. Eu falei do saco de dormir brincando, mas a coisa da coberta, né? Eu acho que nesse momento muita gente vai optar por levar a sua própria também, né? De casa, em vez de pegar as do avião, tipo travesseiro e tal, para não ter que compartilhar mesmo objetos que a gente não sabe exatamente É por onde verdade, né? passaram. É, Para uma viagem longa. é. Mas eu acho que o importante, uma boa dica em geral, assim, é que as próprias companhias aéreas estão dando essas informações, o que é necessário fazer ou não, seguem seguem normas da OMS ou dos órgãos regulatórios em geral, ou dos países dos quais elas fazem parte. E eu acho que a principal dica é essa, assim, como as coisas mudam muito rápido, igual você estava falando, é muito importante imediatamente assim, você ler e saber como as coisas estão sendo, até porque tanto, assim, então isso também muda bastante de uma viagem para outra, eu imagino. Entendi. Você deu uma picadinha, mas acho que eu peguei o que você estava falando. Acho que sim. Eu acho que outra coisa que a gente também vai ter que, nesse mundo pós-Covid, a gente vai ter que se acostumar são que esses protocolos de segurança, eles não vão simplesmente desaparecer, assim, do dia para a noite. Acho que a gente vai conviver com eles por algum tempo, assim. Álcool em gel, máscara, algumas adaptações, assim, que a gente já está vendo, né, voltando para a questão da gente olhar para a Europa, mas que a gente já está vendo no mercado de turismo de lá, assim, eu estava vendo que em Portugal, por exemplo, eles proibiram buffet de café da manhã, então tá sendo tudo à la carte, assim, você senta, escolhe e eles levam o que você quer. Vi também que alguns lugares aqui do Brasil que já reabriram, você também não pega mais o buffet, você escolhe o buffet que você quer e vão colocando na sua bandejinha, assim, então acho que esse Uhum. tipo de coisa vai ficar ainda por algum tempo, a gente vai ter que aprender a conviver com eles. Faz sentido, ó, o Eduardo Fleury está falando aí para a gente que existe algumas companhias aéreas, eu entendi que é isso, né, que estão proibindo a bagagem de mão para ter embarque mais rápido, é isso? Deixa eu ver aqui. E para facilitar o protocolo de higiene no embarque. Eu acho que cada lugar tem tratado isso de maneira diferente, né? Mas essa que você falou dos buffets dos hotéis foi bem pensado, não tinha pensado nisso, é verdade, né? Buffet de hotel é um lugar de alta capacidade de contágio, né? Com certeza. Acho que quanto menos a gente tiver esses objetos coletivos, né, acho que melhora, assim, pelo Aham. menos provisoriamente. Era bem comum a galera ir de máscara, né? Principalmente a pessoa, quando ela tá doente, ela anda de máscara. Isso é um costume de alguns países asiáticos, né? Ou quando tá tendo um surto de gripe, mesmo gripe, é, gripes comuns, já existia esse hábito, né, na Ásia, das pessoas andarem de Sim, máscara. Era simplesmente algo comum e eu acho que faz sentido que acaba se tornando mais comum ao longo do tempo, né? Como você falou, essas coisas elas não devem voltar a ser como elas eram antes. com certeza. Eu acho que justamente na Ásia, assim, eles já tinham essa cultura, para eles foi muito mais fácil se adaptar, né, quando surgiram os primeiros casos lá. Até que, a princípio, a gente não sabia exatamente qual era a eficácia, hoje em dia já se sabe que estavam quando a pessoa está doente, ou seja, você não usa para se proteger, você usa para proteger os outros, né? Eu acho que isso é uma mentalidade muito interessante deles lá.
desse pensamento coletivo que a gente tem que ter aqui também. É. O Andrés está perguntando aí pra gente se agora é um bom momento para comprar passagem, se elas estão realmente mais baratas. Você acha que elas estão? Ah, então, para alguns destinos estão, Hum. só que, assim, não sei exatamente quais são seus planos. Se eu fosse comprar uma passagem agora, pensando numa viagem futura, assim, eu conheço algumas pessoas que compraram algumas passagens para 2021 justamente para aproveitar os preços, assim. Uhum. Porém, com essa condição de flexibilidade. Essas pessoas que eu conheço compraram com a possibilidade de receber o reembolso integral. Uhum. Então, acho que olhar essas regras, né, da companhia que você está pesquisando. É, Oi, eu acho, tava. eu ouvi o que você falou. Eu acho que esse que é o ponto. É, não é, talvez elas estejam mais baratas. Isso é fácil de você confirmar numa pesquisa. Mas o mais importante é você analisar a flexibilidade delas para você só viajar quando realmente for seguro e quando isso realmente não for um problema. Então, assim, mesmo que exista alguma multa, alguma coisa assim, é sempre importante você verificar qual o risco que você tem de, sei lá, chegar na data e você não poder viajar. Eu acho que os Exato, hotéis se estão você mais está baratos. disposto. Eu acho assim, se você achou uma passagem, assim, né, que você acha que, talvez daqui, sei lá, ano que vem eu consiga fazer essa viagem, né, vamos supor que é uma passagem para fora, acho que já vai estar tudo ok. Se você quer apostar nisso e você achou uma passagem barata, eu não vejo por que não comprar se a companhia te dá essa garantia de flexibilidade, assim. É, exato. Principalmente se você tiver esse dinheiro e ele não for te fazer falta agora, assim, sabe? Uhum, Eu, pessoalmente, não compraria nada parcelado agora, nesse momento, para fazer dívidas uhum. para o futuro, que eu não sei o que vai acontecer, mas, assim, cada um sabe de sua vida financeira. É, eu acho que esse Mas é o, acho que, eu acho que esse é o principal ponto e usa o filtro aí de flexibilidade aí do Kayak, que é total. uma ferramenta muito boa para você conseguir verificar isso. É, o Eduardo perguntou aqui para a gente qual o futuro do assento do meio. Eu já acho que o assento do meio já devia ter sido abolido há muito tempo, mas aparentemente eles vinham querendo criar mais assentos do meio. Então, foi uma conversa que eles tiveram que eles não iam ocupar os assentos do meio, né? E isso também teve essa, não sei, ideia de que isso ia aumentar o preço das passagens e provavelmente ia porque eles iam estar viajando com um terço dos assentos a menos, assim, né, para Uhum. vender. Só que acabou que no final isso não foi implementado. Eu, pelo menos, não vi nenhuma companhia que realmente deixou de vender os assentos do meio, assim. Posso O que eu até estar vi é que enganada, várias companhias estão deixando os assentos do meio para serem ocupados por último, por último. para caso o voo vá vazio, aí sim eles não são ocupados e eles têm privilegiados que famílias fiquem juntas, né, quando tem assento do meio. É Mas bem melhor você dividir esse espaço com quem você já convive, né? Porque aí não vai ser ninguém estranho que vai te transmitir. Mas, realmente, tipo assim, eu acho que os assentos do meio, na real, já eram os últimos a serem ocupados, de qualquer forma. na verdade Eu tinha visto, tinha uma política das companhias aéreas de vender, de cobrar para você marcar assento que não seja do meio, né? isso eu não gosto muito, assim, particularmente, eu sou muito de viajar na janela, quando não tem janela eu fico meio triste. Mas, mas enfim, algumas acabam cobrando pelos melhores lugares e a gente vai ver isso cada vez mais também, eu acho. Mas Já eu ia dizer que, desculpa, fala. que Não, tinha não, até um projeto que eu vi que eles iam colocar tipo uma coisa assim de plástico, sabe, nas poltronas. tipo uma carenagem, assim. Tipo, eu ia fazer tipo uma cabine, assim, a cabine no meio ia ter duas paredes de plástico, assim, não sei, me fugiu a palavra agora. Mas que também acabou que não aconteceu. Uhum. Eu acho que eles estão optando por isso mesmo. Quando o voo está mais vazio, dá mais espaço entre as pessoas e deixar quem viaja junto mais. Isso das paredes de plástico ia ser legal para
para evitar que aquelas pessoas ficam olhando a tela do seu celular, né? Você tá... Também. Mas ia ser transparente pelo modelo que eu tinha visto, assim. Então não Não ia ia ajudar adiantar. muito. Mas para perdigotos mesmo. Já seria um avanço de qualquer maneira, em termos de não só de evitar contágio, mas também de privacidade, que isso aí que você falou da Índia, em avião, é uma realidade de qualquer país do mundo, né? De não ter muito espaço pessoal, assim. Sim, No momento, não importa o tamanho da viagem, você é sócio daquela pessoa que você acabou de conhecer ali. total. Bom, eu acho que foi um excelente papo que a gente falou aqui e realmente deu para saber bastante sobre como está sendo viajar agora e o que a gente pode fazer para viajar no futuro. Além da gente descobrir essas ótimas características, além da gente saber sobre essa viagem que originou aí o 360 Meridianos, né? Eu vou terminar aqui e vou lá ler essas histórias aí, que Ah, deve que ser muito bom, passa legal. lá sim. Beleza? Ótimo, obrigada. Eu quero agradecer a presença da Natália, 360 Meridianos, e quero agradecer também o convite do Kayak para a gente bater esse papo aqui, que foi muito legal. E a live Eu vai que ficar disponível aí agradeço. por mais um tempo. Agradeço vocês e o Kayak também pelo convite e todo mundo que assistiu a gente aqui, contribuiu com perguntas e comentários. Foi muito legal. Valeu, tchau! Valeu, tchau.